Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um conteúdo no canal Júlio Miguel Neto. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está chegando aqui e já é inscrito no canal, muito obrigado pela moral e pela confiança. Continue conosco, deixe o like, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o hype no conteúdo assim que você acabar de assistir ele. É muito importante para o nosso crescimento, faz com que o YouTube notifique e encontre mais pessoas para poder conhecer os nossos produtos, nossos materiais aqui no canal Júlio Miguel Neto, tá bom? É isso aí, hoje 2 de setembro, você vai ser bem informado. Lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, lá na Rubro News TV, rapaz, com o Renan Moura da Rádio Globo CBN, Rodrigão da Zona Rubro Negra, nós estaremos direto no Parque Jacarepaguá, no Multistúdio, parceria com a Rubro News TV, um abraço para o Multistúdio, né? Rapaz. A gente vai estar fazendo Olho no Lance, falando tudo sobre esse último dia de janela. O Flamengo bateu o martelo mesmo, não vem mais ninguém? Rapaz, o Flamengo, se não vier ninguém, o Flamengo está correndo para poder se desfazer de alguns jogadores, né? Inclusive, um dos atletas que o Flamengo pleiteava nessa janela fechou ontem a contratação, aliás, fechou ontem, né, o seu vínculo de 1 ano de empréstimo. Eu estou falando do atacante argentino Lucas Beltrán, ele que esteve muito próximo de chegar no Flamengo, jogar no Flamengo, mas por opção de não retornar à América do Sul, ele que jogou no River Plate, ele foi emprestado para o Valência, hein? Vai jogar a La Liga no Valência por 1 ano de empréstimo. Acabou que o Valência não tinha condições de pagar o que a Fiorentina gostaria de receber pelo atleta. A oferta salarial do Flamengo era até maior, mas o Lucas Beltrán vai jogar no Valência emprestado por 1 ano. Não sei se vai ser titular lá não, hein? Aí é o que eu falo, plano de carreira, se manter na Europa. Será que ele vai arrebentar no Valência? Será que ele vai voltar titular na Fiorentina? Porque a equipe italiana não fixou um passe, ou seja, ele vai ser emprestado, quando acabar o vínculo de 1 ano, ele retorna para a Itália. Enfim, com todo respeito, tô nem aí também pro Lucas Beltrán. Não quis vir para a América do Sul, não quis vir para o Flamengo, o problema é dele. Vai sofrer lá no Valência, vai brigar para não cair na La Liga, né? Enfim, mas vamos falar muito sobre essa situação do estádio. Informação ontem que foi noticiada na parte da manhã, que tinha um grupo de investidores americano, espanhóis e colombiano, né, com vontade de investir no terreno do gasômetro para fazer a cidade do Flamengo, né? Seria um shopping center, hotel, estádio e levantar um prédio para estacionamento. No final do dia, sendo justo, né, o Leonardo José, do Colombo do Fla, a gente também teve contato com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo que negaram veementemente essa informação, ou seja, eles, inclusive, a gente não gosta de ficar desmentindo profissional, né? Essa informação quem tem é o Jorge Nicola, a gente respeita muito os profissionais, mas, obviamente, é que a nossa parte procurar pessoas ligadas à diretoria do Flamengo ou que alguém tenha que, de fato, se manifestar sobre o tema, né? Alguém capacitado para tal. E a gente procurou pessoas ligadas à diretoria do clube, pessoas ali que são, assim, podemos dizer, número 1, número 2 ali, nessa gama de possibilidades da diretoria, e a informação que a gente obteve foi que não procede, que a informação é fake news, ainda usaram aspas, mentira, tudo mentira, não existe absolutamente nada. Então, nesse primeiro momento, de fato, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, no fim da semana passada, se reuniu com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Prefeitura, do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, deixando claro que o projeto do estádio do Flamengo vai permanecer, o Flamengo vai construir o seu estádio no terreno do gasômetro, só que, obviamente, o tempo vai ser um pouco mais extenso e não projetado como era para outubro, novembro de 2029. O BAP deixou claro que não vai asfixiar o Flamengo economicamente, não vai fazer loucuras, vai erguer, segundo o atual presidente, o estádio ali, mas o Flamengo requer um pouco mais de tempo para fazer tamanha operação de obra, realmente, de fato, no local. Então, a informação que uma empresa americana, uma espanhola e uma colombiana estariam interessados em fazer um investimento ali com o Flamengo no terreno não procede e foi negado veementemente, tá bom? Então, além disso, o Flamengo podendo ficar sem atacantes nessa janela, eu vou explicar o porquê. O Flamengo, que aqui tudo indica, não deve mais se reforçar, embora a janela feche hoje, às 23 horas e 59 minutos, para o futebol europeu, né? E aqui, obviamente, o Flamengo contratar também atletas. E a situação é a seguinte, né? O Flamengo tem dinheiro em caixa. Ontem, inclusive, oficializou a saída do Matheus Gonçalves para o Al Ahly por 9 milhões de euros. Já tinha emprestado o Lohan para o Pisa,
finalizou a negociação de empréstimo do Vitor Hugo para o Santos. O Flamengo corre para sair, podemos dizer assim, de mais alguns outros jogadores, né? São eles o Juninho e o Michael. Então o Flamengo corre ao longo do dia. Você está vendo esse conteúdo por volta de 9 horas da manhã, horário de Brasília. Então o Flamengo corre contra o tempo para tentar se desfazer de 2 atletas que não vinham figurando no banco de reserva, verdade seja dita, né? Com a saída do Matheus Gonçalves, o Michel até figurou entre os suplentes no empate 1-1 contra o Grêmio. Mas, de fato, sem poder jogar no futebol brasileiro, somente Série B, do que não é interessante para o atleta com salário elevado, o Flamengo tenta ainda, podemos dizer assim, uma negociação aos 49 do segundo tempo. Lembrando que a janela do futebol árabe, que é um provável destino, né, dos dois, tanto Juninho e Michel, caso se concretize uma saída, só fecha no dia 10 de setembro, ou seja, daqui a 8 dias, um pouco mais de uma semana, na quarta-feira, sem ser amanhã, a próxima. Então o Flamengo corre ainda no final do dia para se desfazer de alguns jogadores. Michel e Juninho são os principais. E por que o Flamengo corre risco de ficar sem atacante? Porque o atacante Bruno Henrique vai ser julgado hoje. Hoje não será somente a finalização do fechamento da janela de transferências, mas também a possibilidade do Bruno Henrique ser julgado e condenado é real. Então, com isso, o Flamengo poderia encerrar suas opções ofensivas em grande quantidade. Claro que o Lohan não vinha apresentando futebol para ser relacionado, não era relacionado, estava muito mais no sub-20. Ele não é um atacante, até acho que o Lohan poderia ser modificado para atacante. Ele joga de meia na base, mas sem o Matheus Gonçalves, que em alguns jogos atuava por ali pelo lado direito, e o Flamengo podendo negociar Michael e Juninho, se o Flamengo perde o Bruno Henrique, o Flamengo fica com os jogadores de lado, né? Que é o Plata e o Araújo na direita, o Samuel Lino e o Cebola na esquerda. Esse não sai do Flamengo, que tudo indica também, né? Esse deve ter, obviamente, uma negociação para janeiro sair de forma amigável. Ele tem vindo com o Flamengo só até junho de 26, e o Flamengo não dificultaria uma saída justamente para repor a posição dele, contratar um jogador com mais destaque no cenário nacional, internacional, enfim. Mas não é o momento do Cebola. O Flamengo não deve renovar o seu vínculo e, obviamente, pode antecipar sua saída em janeiro de 26, onde é o alvo do Flamengo para contratar atletas e reforçar o elenco já no primeiro mês do próximo ano. Então, a situação do Michael e do Juninho ainda não estão definidas. O Flamengo, sim, pode anunciar saídas aos 49 do segundo tempo, mas com essa situação do Bruno Henrique, se ele for julgado e condenado, o Flamengo corre risco de ficar sem atacante, né? E aí, na posição ali do Pedro, por exemplo, um jogador que tem no elenco é o Balacian, que foi muito cogitado na Europa, e o Flamengo, inclusive, deu um aumento e segurou o atleta nessa janela, que está valorizado, deve ganhar mais alguns minutos, e aí se valorizar mais, acredito eu. O Flamengo pode ficar sem o Bruno Henrique julgado se for condenado, Michel e Juninho, caso saiam, e aí o Flamengo ficaria só com Pedro e o Alaciano. Acho que é pouco para um time que ainda tem a Libertadores, o brasileiro, como um almejar na temporada de ser campeão, né? Então, e isso, se o Flamengo ganhar a Libertadores, ainda pode jogar o Intercontinental. Enfim, lógico, os dois lados do Flamengo está bem servido. Você tem ali, como eu falei, o Plato Araújo, o Samuel Lino e o Cebola. Tem um Carrascal que pode cair pelos lados também, mas é pouco em relação lá na frente, né? O Michel é um jogador de lado, que também joga dos dois lados, mas esse, sinceramente, isso aí não vai fazer falta. O Flamengo, nos lados, está bem servido. Agora, o Juninho, que tem sido pretendido nem ficado no banco, e o Bruno Henrique, que é um falso 9 na cabeça do Felipe Luiz, mas não é centroavante, e vem revezando o posicionamento com o Pedro, são dois jogadores que, se saindo do elenco numericamente, o clube fica só com 2 atletas da posição, o Pedro e o jovem prata da casa, o Alacian. Acho que é pouco. O Flamengo deveria ir ao mercado. Espero que o Flamengo, de repente, aos 49 também, da mesma forma que quer se desfazer de alguns jogadores, tente, de repente, um outro nome aí no apagar das luzes. O Boto deixou claro, depois do empate com o Grêmio, domingo no Maracanã, que tem pouquíssimas possibilidades de chegar alguém, que o Flamengo, obviamente, é muito grande. A grandeza do Flamengo não permite o Flamengo não ficar atento no mercado. Eu já tinha publicado aqui no canal, alguns 4 dias atrás, mais ou menos, que era possível o Flamengo ir ao mercado, se sentisse confortável e tivesse uma boa oportunidade, né? Então, tem essa situação. O Flamengo hoje vai ter o julgamento do Bruno Henrique, a gente vai estar ligado. A gente vai fazer um programa especial demais daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, na Rubro News, né, no Olho no Lance, falando tudo sobre a janela, perspectiva dessa data FIFA, a recuperação dos atletas. O Flamengo tem aí o Jorginho, que foi preservado para esse jogo contra o Grêmio, sentindo dores. O Alexandre teve problema muscular. O Danilo e o Dela Cruz, que estão voltando de lesão, né? Acho que o Dela Cruz, inclusive, já jogou uma partida toda. Vai ter um bom tempo para treinar. O Dela Cruz não foi convocado, então ele tem condições de se recondicionar melhor ainda. O Danilo também estava na pré-lista, mas também não foi convocado. Inclusive, estava muito tempo lesionado. Léo Pereira e Léo Ortiz também vão estar um descanso
Parece que a CBF não vai marcar, de fato, o jogo contra o Sport atrasado ou na Arena Pernambuco ou na Ilha do Retiro. Então o Flamengo vai ter essa data FIFA para respirar, para preservar alguns jogadores, para recuperar os lesionados, e 2 semanas aí, de fato, até mesmo estranho, né? Porque essa data FIFA, essas 2 semanas aí é para recuperar todo mundo, um tanto quanto diferente no calendário, 2 semanas de folga aí, iniciando o mês de setembro, né? Ontem foi dia 1º, segunda-feira. Então, de fato, é algo diferente, né? E o Flamengo espero que o Flamengo aproveite bem. Geralmente, quando o Flamengo fica muito tempo parado assim, independentemente do treinador, volta sempre pior, né, cara? Espero que volte melhor, volte voando na ponta dos cascos. O Flamengo tem 6 jogadores que estão com as suas seleções, 3 pela seleção do Uruguai, os laterais Guilherme Varela, lateral direito, e Matias Vinha, lateral esquerdo, além de Jorge André Arrascaeta, né? Um jogador da seleção equatoriana, Gonzalo Plata, um jogador da seleção brasileira, Samuel Lino, e o outro, rapaz, quem é o outro? São 6 jogadores. É Lino, Plata, Arrascaeta, Vinha, Varela. Não, são. Vamos lá, Vinha, Varela, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e tem mais um. O colombiano Jorge Carrascal. É verdade, Carrascal também. Carrascal pouco jogou pelo Flamengo, então eu espero até que ele jogue e pegue ritmo. Talvez seja até importante para ele essa situação. Por exemplo, se o Flamengo jogasse contra o Sport sem esses caras, um provável time seria o quê? Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Já que o Vinha está na seleção, a gente não sabe se o Alexandre voltaria. No meio-campo teria Jorginho e Saul, né? Talvez no meio-campo fazendo a do Arrascaeta não é muito. A do Felipe Luiz seria o Dela Cruz, já que o Carrascal também é um reserva imediato da seleção. Na direita, Luiz Araújo substituindo o Gonzalo Plata. Na esquerda, Cebolinha substituindo o Samuel Lino. Na frente, o Pedro. Você ainda tem o Alacian e Bruno Henrique como opção na frente. Michel voltou também, deve ficar, se não sair. Enfim, vamos aguardar, mas seria um time competitivo para enfrentar o Sport. Vamos ver se de fato a CBF vai marcar esse jogo nesse período de 13, 14 dias aí. Então, o Flamengo podendo ficar sem atacante, a gente vai estar de olho também nessa situação do julgamento do Bruno Henrique. O programa está imperdível, 11 horas, então não deixe de assistir, não. Saindo aqui do canal Júlio Miguel Neto, que é o nosso canal secundário, todos os dias tem conteúdo na parte da manhã, na parte da tarde. Ontem eu não consegui fazer na parte da tarde, fiquei enrolado, mas todos os dias tem 2 conteúdos de manhã e de tarde no canal Júlio Miguel Neto, informativo, mais curto, mas com muita informação, até sendo redundante, para você, torcedor do Flamengo. Então, falamos sobre fake news no estádio, não procede. Tem essa situação do Bruno Henrique ser julgado e pode ser condenado, e o Flamengo correndo para negociar Juninho e Michael. Quero que você comente sobre os temas aqui, deixe a sua opinião nos comentários, deixe o like, não se esqueça de hypar o vídeo, é muito importante. Agora, informação sobre o atacante Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo, cara, ele cogita, essa é uma informação, até mesmo, podemos dizer assim, como vou explicar isso? Ele cogita ir na justiça, cara. Ele cogita ir na justiça, ou então na FIFA, na verdade. Ele cogita ir à FIFA para questionar essa não transferência para o São Paulo. Né? O pai dele é São Paulino, é tricolor paulista, parece que ele também é, né? Mas a informação é a seguinte, né? A informação do Futebol Info, né? Staff de Marcos Leonardo cogita acionar o Al Hilal na FIFA, caso o atacante não seja emprestado ao São Paulo. A alegação seria que o clube saudita não inscreveu o jogador na liga e estaria impedindo um estrangeiro de trabalhar. Marcos Leonardo recusou várias propostas e sondagens de outros clubes. Parece que o Santos e o Atlético Mineiro chegaram a fazer proposta para eles ontem também, né? E ele foi sugerido ao Flamengo. E informou ao Hilal que não vai mudar a sua vontade de jogar no São Paulo, segundo o jornalista. O clube saudita ficou irritado porque recebeu nas últimas ofertas. O clube saudita, ficou irritado porque recebeu nas últimas horas ofertas melhores que a do tricolor. Exatamente, né? Mas o atleta não aceitou. Inicialmente, o Al Hilal bancaria 100% dos salários do Marcos Leonardo. Seria fantástico, né? Marcos Leonardo, jogador no quilate dele para o São Paulo, o Al Hilal pagava os 100%. E eu falava isso, inclusive, na live ontem, que a informação que eu tinha é que o Al Hilal já não queria mais, porque não ia pagar os 100%, né? Porém, vendo todo esse entreveiro, e obviamente o São Paulo, vou ficar com o cara 4 meses aqui, vou valorizar ele, mas depois resolver meu problema. Eu estou na Libertadores, vai que esse cara vem aqui, joga 4 meses, vira ídolo, eu sou campeão, sou o primeiro tetracampeão do Brasil na Libertadores. Enfim, então o São Paulo tá uma maravilha. Tu tem um cara do quilate com o Marcos Leonardo sem pagar R$1, 4 meses, então o Al Hilal caiu na real, até rimou, e tentou voltar atrás, né? Porém, após ver os sauditas ficarem relutando, o atacante avisou que aceitaria abrir mão de grande parte dos valores para ser emprestado por 4 meses ao seu time do coração. Ou seja, de fato está confirmando que o Marcos Leonardo é tricolor paulista, né? Assim como o pai dele. E aí o São Paulo pagaria um valor
pelo Marcos Leonardo, e ele abriria mão da diferença que ele recebe quase 2,6 milhões de reais por mês. Ele ganha 5 milhões de euros anuais, né? Aí o São Paulo e o Marcos Leonardo estão correndo contra o tempo em busca da liberação do Al Hilal, que ainda não liberou o atleta. As partes entendem que o clube saudita segurou a negociação por causa da janela europeia. E tem isso, né? A janela vai se fechando na Europa. A gente falava, não ia aparecer nenhum clube disposto a pagar 25 milhões de euros no Marcos Leonardo de forma definitiva, né? Ou seja, somente talvez um empréstimo com obrigatoriedade de compra para pagar isso um ano depois. Ele foi sugerido ao Flamengo nesses moldes, que ficou de avaliar a situação e apresentar uma proposta ou não. O Flamengo não apresentou. Informações que disseram que eu falei que o Flamengo apresentou, não apresentou, não procede, é fake news quem falou isso, tá equivocado. Agora, se eu sou o Flamengo, cara, nesse final do dia, fala, Marcos Leonardo, o negócio é o seguinte também, irmão, quem paga você sou eu. Assim, o Flamengo não paga o Pablo não tá treinando a parte, nem tem contato com o atual elenco, mas o Flamengo paga a folha salarial do Pablo, é um absurdo, né, 600 mil por mês. Aí ele tá lá no Flamengo, vai lá, joga, né, faz parte, tá com um contrato. Então, acho que o Al Hilal, que tem muito dinheiro, o Al Hilal tem dinheiro pra caramba, não está muito preocupado com isso, não. Não veio proposta da Europa? Beleza. Veio proposta do São Paulo por empréstimo, mas depois parece que Atlético e Santos fizeram uma proposta melhor de empréstimo, até inclusive com remuneração. O Al Hilal tem mais interesse. Só que ele quer jogar no Santos, no São Paulo, perdão. Só que o Al Hilal é o dono do passe dele, amigo. Você vai recorrer à FIFA. Então o Al Hilal pode perfeitamente pegar ele lá, igual fez, acho que se não me engano, foi o Al Ahly, não lembro qual foi o time agora. Fez isso com o Firmino. Não escreveu ele na Liga, mas deixou ele escrito na Liga Asiática e usufruiu ele na Liga Árabe, né? E usufruiu ele foi artilheiro, se não me engano, fez gol em final, foi importante para o clube, né? Então, cara, o que vai acontecer com o Marcos Leonardo, que inclusive parece que o Al-Hilal colocou um outro jogador também estrangeiro à disposição, o que vai acontecer com o Marcos Leonardo é que se ele não for reintegrado ao time que inclusive já estreou no Campeonato Árabe contra o Al-Riyad, né? O Al-Riyad por 2-0, não ficou nem no banco, ele vai ficar treinando a parte, amigo. Vai ficar recebendo o seu dinheiro lá, os seus 2,6 milhões de reais, e não vai ser inscrito. Vai fazer o quê? Vai ficar 4 meses perdendo. Agora, por isso que eu falei, se eu fosse o Flamengo, eu me aproveitava agora. O Flamengo também está na Libertadores. O Flamengo é um time que precisa de um atacante. Se perder o Bruno Henrique, se for julgado e condenado, e se negociar de fato o Juninho, não estou nem falando do Michel, que o Michel também tem essa possibilidade, mas é um jogador de lado. O Flamengo pode perder 3 atacantes numa atacada em um dia e ficar sem ninguém. O Pedro e o Alaciano, que são grandes jogadores. Mas eu acho que o Marcos Leonardo é uma possibilidade que seria interessante o Flamengo consultar e tentar viabilizar isso. E chega lá no Al Hilal, oferece um dinheiro pelo empréstimo, o Al Hilal tem dinheiro. Duvido que o Marcos Leonardo também vai falar que não, pô. Vai ficar 4 meses parado só treinando? Eu quero o São Paulo. Mas se vier um Flamengo, amigo, um dinheiro na mesa, isso, né? Será que realmente ele não quer vir? Enfim. Também se não quiser, aí são outros 500. Mas eu quero a tua opinião sobre esse imbróglio. Comenta aqui, é muito importante para o nosso crescimento, a sua opinião. Deixa o seu comentário, deixa o like, se inscreva. Cola às 11 horas da manhã na Rubro News TV, né, que a gente vai estar falando muito sobre isso, e atualizando o caso. Se vier mais alguma informação importante e pertinente sobre isso, repito, né, a gente está gravando esse vídeo aqui por volta de 8, 9 horas da manhã de terça-feira. Se tiver mais alguma informação, né, a gente vai atualizar no programa às 11 horas, tá bom? Então é isso. Galerinha, fake news sobre estádio, o Flamengo podendo perder 3 atacantes aí nessa reta final de janela, e o Marcos Leonardo está dando sopa. Se eu sou o Flamengo, eu vou para cima desses caras, converso lá com o Clube Saudita e trago o Marcos Leonardo. O Flamengo tem poder aquisitivo e tem também esportividade, no sentido de proporcionar ao Marcos Leonardo grandes competições. E também, quem sabe, aí um grande time para jogar, ou ele ser como titular, ou como reserva. É uma grande diferença, gente. Quando sai o Pedro e entra o Bruno Henrique, é diferente. Agora, quando sai o Pedro, se entrar o Marcos Leonardo, ou o Marcos Leonardo for titular e entrar o Pedro, o nível eleva muito, né? O Marcos Leonardo é muito mais jovem, é um jogador interessante, fez 4 gols no Mundial de Clubes, deu uma assistência em 5 jogos, ajudou a eliminar o time do Pep Guardiola do Manchester City, um jogo histórico. Então, é um bom jogador. Eu acho que seria uma baita sacada, uma grande contratação do Flamengo. Mas, aqui tudo indica que ele está muito próximo de ser anunciado como jogador de São Paulo. Vamos esperar, mas o Flamengo ainda não fez proposta oficial, mas se eu sou o Flamengo, tentaria, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pelo carinho. 11 horas, hein? Aguardo vocês. Não esqueça de hypar o nosso conteúdo. Tamo junto, forte abraço. Um ótimo mês para todos. Eu aguardo vocês às 11 horas na Rubro News TV. A Rubro News TV com o olho no lance, com Renan Moura, da Rádio Globo CBN e Rodrigão do Zona Rubro Negra. Eu parti, fui, valeu!